Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos encerrando aí mais uma semana, sextou, e nós vamos fazer aqui a correção de algumas das atividades que foram solicitadas aí no início da semana, tá? Vamos encerrar o capítulo 4 e nós temos algumas atividades sobre dígrafo, encontro consonantal e separação silábica. E depois nós vamos fazer o encerramento mesmo do capítulo, tá? Para iniciarmos aí com o nosso capítulo 5 do livro de língua portuguesa, tá? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas, tá bom? E não deixe de mandar sua atividade para o e-mail maxnayara@yahoo.com, caso você esteja no sistema integralmente remoto, você esteja fazendo suas atividades em casa, tá bom? Os demais alunos do presencial, até a próxima aula aí eu posso observar, ver, né, e vistar as atividades, tá bom? Certo? Então vamos lá? Dígrafo, encontro consonantal e separação silábica é um tema que vocês, né, estudam aí já há algum tempo. Nós já vimos no bimestre passado a questão do dígrafo, encontro consonantal. Agora nós vamos só reforçar aqui, vamos ver novamente. Se você ainda tiver alguma dúvida aí sobre, é o momento de você tirar suas dúvidas, tá bom? Pegue seu livro, acompanhe aí a explicação e qualquer dúvida estou disponível. Não passe para frente sem entender realmente o que é esse encontro consonantal, dígrafo, qual a diferença entre eles, tá bom? Então vamos lá. Encontro consonantal. O que é esse encontro consonantal? Como o próprio nome já nos diz, né? Quando nós temos ali consoantes que se encontram em uma palavra. Veja só, é a sequência de dois ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra. Observe os exemplos: distribuir, degrau, madrugada, placa, estrela, Bíblia, procedimentos, prazer. Veja só que em negrito, você pode observar no seu livro também, nós temos algumas consoantes, fonemas consonânticos que estão juntos na palavra, né? Em distribuir, o T e o R, degrau, GR, madrugada, DR, placa, PL, estrela, TR, Bíblia, BL, procedimentos, PR, prazer, PR também. Esses encontros consonantais, eles podem acontecer de duas formas e é bem simples para nós entendermos. Veja só, eles podem ser separáveis. Veja só, separáveis quer dizer que quando separamos as sílabas, cada consoante fica em uma sílaba, né? Então ocorrem sílabas diferentes, como em apto, digno, absoluto, admitir, submeter, incógnito, etnia, concepção. Quando eles são inseparáveis, quando separamos as sílabas e eles permanecem em uma só. Braço, ciclo, flores, letra, czar, lambda, é lambda, pneu, psil. Veja só que nós temos aqui palavras em que as consoantes estão aí na mesma sílaba, portanto, é um encontro consonantal inseparável. Quando as consoantes ficam em sílabas separadas, é encontro consonantal separável. Dígrafo. Chamamos de dígrafo o emprego de duas letras que representam um fonema. Duas letras, um som. Fonema é o som, né? Então, se eu tenho duas letras que representam um som apenas, aí eu tenho um dígrafo, tá bom? Então, duas letras, um som. Os principais dígrafos são CH, como em chácara. Veja só esse som, sh. Ele é formado, é um som apenas formado aí na escrita por duas letras. Lhá, malhá. Veja só o LH, mais um dígrafo. Ganhar, NH. SC, descer. S, cedilha, naça. Exceção, XC. RR, carro. SS, massa. Quis, o QU.
GU, guerra. AM ou AN, campo, anjo. Veja só, o som é um apenas. Campo, anjo. Então, o som é um e eu tenho duas letras. Então, é dígrafo. Essa é a regra do dígrafo. É M ou é N, né? Em ou em, sempre vento. In ou in com M ou N, limpo, tinta, on ou on com M ou N, né? Ombro, onda, e com M, com N, tumba, junto. Então, esses aqui são os nossos dígrafos, tá? Então, vale a pena você passar o olho aí, né? Até você lembrar, ver a palavra e lembrar que aquilo é um dígrafo e não um encontro consonantal. Por exemplo, o SS, nós temos consoantes aqui, duas consoantes, porém o som é só um. Eu tenho duas letras, mas o som é só um. Então, é um dígrafo e não encontro consonantal. Então, não confunda encontro consonantal com dígrafo. Nesses exemplos, a segunda letra H, C, cedilha, R, S, U, N, M, chamada de letra diacrítica, combina-se com a primeira para lhe dar um valor fonético diferente, originando o dígrafo. Mesmo que sejam compostos de duas consoantes, os dígrafos não representam encontro consonantal. O mesmo vale para palavras como samba, renda, findo, pois as letras M e N formam dígrafos com a vogal que as antecede. Então, essa palavrinha aqui que está no livro de vocês, vocês tomaram cuidado porque ela é dígrafo e não encontro consonantal, tá? Na fala, em certas variantes linguísticas, alguns encontros consonantais tendem a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal. Veja só, nós temos aqui a forma culta advogado, absoluto, pneu. Agora, a forma variante oral, quando nós vamos falar, pronunciar, advogado, absoluto, pneu. Mas nós não podemos nos esquecer, né, que são encontros consonantais. Aqui no Aprenda Mais, nós temos essa palavrinha aqui, fonética, que é justamente a parte da linguística que estuda e classifica os elementos mínimos da linguagem articulada, como os sons da fala em sua realização concreta. Então, a fonética ela vai trabalhar aí com os fonemas, os sons da fala. Na fala, ocorrem também alguns registros diferentes da norma padrão para os encontros em que a segunda consoante é L. Nessas variantes linguísticas, substitui-se o L pelo R. Veja só. Flamengo, framengo. Bicicleta, bicicleta. Blusa, brusa. Clima, clima. Bloco, broco. Porque nós escutamos aí, não é muito difícil escutarmos variações aí como essas, né? Na oralidade. Essa troca pode ser inadequada dependendo da situação, mas não impede a comunicação entre as pessoas. Quando nós trabalhamos linguagem, né? Nós vimos que há situações em que é necessário utilizar-se a norma padrão da nossa língua, né? Porém, há situações em que não é necessária a formalidade, então a pessoa pode se pronunciar dessa forma e ser entendida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o preconceito linguístico, né, que já foi trabalhado também por nós, certo? Aqui, por último, nós temos a divisão silábica. Com certeza vocês já separaram sílabas aí de diversas palavras, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa divisão silábica. Como consequência de tudo o que vimos até agora sobre fonética, chegamos às regras de divisão das sílabas. Usamos o hífen para indicar a separação das sílabas. Então, sempre que nós vamos separar sílabas, nós utilizamos o hífen, certo? Aí vejamos só algumas regras. Não separamos as letras que representam ditongos e tritongos. Veja só, nós vimos, né, que o ditongo é quando nós temos a vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, nós não vamos separar. Tritongo também, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Nós não vamos separar, né? Caixa, veja só o ditongo. Paraguai, o tritongo aqui. Então, nós separamos a palavra,
mas o ditongo e o tritongo nós não vamos separar. Separamos o ditongo do hiato, porque o ditongo ele vai estar na mesma sílaba, mas o hiato vai em sílaba separada. Aqui da mesma forma, o ditongo aqui e o hiato do outro lado, né? Separamos os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC. Veja só, então, sempre vão ser separados, tá? Como em carro, massa, nascer, desço, exceder. Não separamos os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU. Esses aqui nós separamos, estes não, tá? Como em malha, linha, chave, guerra, querer. Separamos as vogais dos hiatos. O hiato, quando nós estudamos hiato, nós vimos, né, que ele é quando nós temos uma vogal em sílaba diferente. Então, olha só, ele é separado, né? Caído, baú, saúde. Não separamos da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Então, quando nós temos uma consoante sozinha, ela fica na vogal anterior, né? Captar, apto, advogado. Não separamos os encontros consonantais que iniciam palavras, como pneumático, gnomo, psicólogo. Na divisão silábica, não consideramos os elementos que formam as palavras, prefixos, radicais e sufixos. Então, nós vamos separar a sílaba desconsiderando esses elementos aqui, tá? Nós separamos esses elementos, vocês vão ver isso mais à frente quando formos estudar a própria construção da palavra, a estrutura da palavra, quando nós estamos trabalhando as classes de palavras, né? Aí nós temos o grau, intensidade, enfim, a desinência, né, que indica gênero, número, aí sim. Agora, na divisão silábica, não, você vai seguir aí as regrinhas que nós sabemos, né? Cada sílaba é um impulso de voz, né? E aí, você vai desconsiderar essas estruturas. Veja só, desatento, transatlântico. Então, aqui nós temos, por exemplo, o prefixo, né? Ele vai estar separado, porque aqui nós estamos separando sílabas e não levando em consideração esses prefixos, né, a estrutura da palavra, prefixo, radical, sufixo, enfim, desinência e tal. Agora as atividades, vamos lá para elas. A escrita em questão. Primeira questão. Um encontro consonantal é a sequência de 2 ou mais fonemas consonantais em uma mesma palavra. Cada encontro é regido por sua regra, que pode configurá-lo como separável, os fonemas ocorrem em sílabas diferentes, ou inseparáveis, os fonemas ocorrem na mesma sílaba. Nós vimos aí há pouco essas regras. Observando os blocos de palavras a seguir, relembre as regras e marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados corretamente na divisão silábica. Então, veja só, aqui nós temos de início pneu, limpo e atleta. Veja só, a primeira palavra aqui já está incorreta, ó. O pneu, né, ele não há divisão aí entre o P e o N. Foi até um dos exemplos aqui, ó, não separamos os encontros consonantais que iniciam as palavras. Então, aqui já está incorreto. Dignidade, lâmpada, psil, a mesma coisa, ó. C, planeta, porta, ritmo. Qual que é o erro aqui? O T ele deve vir junto com o I, porque quando a consoante não tem nenhuma vogal seguida dela, ela fica na vogal anterior. Aqui, psicólogo, abrupto, lista, a mesma coisa da anterior. O B tem que vir aqui, ó, junto com o A. Não tem vogal depois dele, ele fica junto na vogal anterior, tá? Então, a divisão correta seria AB, R e o P, cada um em uma sílaba, né? A, bruto. Fica muito feia a letra aqui, né, gente? Mas é isso daí. E por fim, nos resta a letra E, né? Prazeroso, submissão,
étnico. Aqui está tudo ok, ó. Tudo corretinho, então, letra E é a nossa resposta. 2. Por que o encontro consonantal é diferente do dígrafo? Bem, podemos dizer que o primeiro é a sequência de 2 ou mais fonemas consonantais na mesma palavra, isso é o encontro consonantal. Enquanto o segundo, dígrafo, é o emprego de 2 letras para representar um fonema. Logo, mesmo que os dígrafos possuam 2 consoantes, não representam o encontro consonantal. Preste atenção na sequência de palavras a seguir e escreva que fenômeno ocorre em cada uma das alternativas. Então, dígrafo é quando nós temos um som apenas representado por 2 letras, seja vogal ou consoante. Nós vimos lá diversos dígrafos, nós vimos a lista aí dos dígrafos que nós temos na língua portuguesa, aqui anteriormente. Então, se você quiser anotar aí em seu caderno, é interessante, tá? Eu dou essa dica aí para vocês, porque é mais fácil de nós decorarmos, aprendermos aí anotando, né? E tem coisas que nós temos que decorar mesmo, né? Veja só. A, ritmo, letra, psil. Aqui nós temos o quê? Encontro consonantal ou dígrafo? Veja, ritmo, letra, psil. Se nós formos observar a nossa pronúncia, nós vamos ver que tanto em ritmo, nós temos aí o som do T e do M, letra, nós temos o som do T e do R, e em psil, nós temos o som do P e do S. Então, se eu tenho o som das 2 letrinhas, é encontro consonantal, não é dígrafo, porque dígrafo é um som apenas. E outra coisa, não está aí na nossa listinha lá dos dígrafos, né? Então, encontro consonantal. B, nascimento, temos aqui o mento também, tampa e chuva. Veja só, o som é um só, mas eu tenho as 2 letrinhas, isso é dígrafo. Aqui em também, nascimento, o som é um apenas. Chuva, o som também do CH é um só. Portanto, aqui é dígrafo, tá? C, florista, pneumonia, admitido. Veja só, FL, florista. Nós temos aqui pneumonia, admitido. Nós temos o som do F e do L, nós temos o som do P e do N, nós temos o som do D e do M, portanto, é encontro consonantal. E também não são dígrafos, né? Não são as letrinhas que nós vimos na nossa lista ali de dígrafos. D, aptidão, dignidade, estrela. Aqui também encontro consonantal. Se eu consigo observar o som das 2 letrinhas, aí é encontro consonantal das 2 consoantes. Carroça, terra chata. Nós vimos que o CH é dígrafo, né? O RR, SS também é. Então, tanto em carro quanto em terra, também temos dígrafo. Então, a sequência é encontro consonantal, dígrafo, encontro consonantal e, por fim, dígrafo. 3. Estudar uma língua implica aprender suas regras de funcionamento, seja do ponto de vista macroestrutural, como o texto, o discurso, seja na microestrutura, como o interior das palavras, das sentenças. Quando estudamos fonética, debruçamos-nos sobre esses aspectos linguísticos iniciais da estrutura das palavras, compreendendo que são vogais, consoantes, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos e na divisão silábica, acionamos todos esses conceitos. Vocês observaram que essa foi a nossa sequência de estudos, né? Nós começamos lá com fonema, letra, aí estudamos vogais, consoantes, os encontros. Então, fizemos essa sequência de estudos, né? Por isso que é importante entender cada um desses tópicos.
cada um desses conteúdos, porque nós precisamos deles para nós estudarmos agora, entendermos aí a questão da divisão silábica, das regras, né? E vamos precisar lá na frente também, certo? Veja só aqui, observe as palavras a seguir e marque a alternativa em que a separação silábica do trio de palavras está correta. Então, mais uma vez, nós vamos observar aqui as regras da divisão silábica, da separação silábica. Se for preciso, você volta aí no conteúdo, nas páginas aí em que há as regras, tá? Vamos lá. A. Acender, desatento, fixar. Primeiramente, nós já achamos estranho, né? Que o desatento, veja, houve a separação, ó. Desatento, aqui é uma sílaba, então está incorreto. Bruxinha, gnomo, captar. Qual é o erro aqui? O P deve vir junto com o A, ele não é seguido de vogal, então tem que ficar na sílaba anterior, a consoante, né? Saudade, guerra, manha. Qual o erro aqui? Esse U aqui não é hiato, é de tongo, é saudade. Então, o U vem junto aqui no A. Quisesse, descendência, molinho. Qual é o erro? Nós vimos que o dígrafo SS ele se separa, né? Então, esse S tem que vir para cá. Quisesse. E por último, letra E, Paraguai, psil, gratuito. Está correto, né? E reforço aí, acho que já falei em algumas aulas anteriores, no semestre passado, né? Questão do gratuito. Muita gente fala gratuito, é gratuito. Gratuito seria se fosse um hiato, mas é de tom, então é gratuito, ok? Letra E é nosso gabarito. 4. Para receber 10 pontos extras em um exercício, Marcos precisa acertar a divisão silábica das 10 palavras a seguir. Veja só. Assistência, cacto, Brasília, chaveiro, arriscar, abrupto, psicólogo, lhama, engenheiro, rinoceronte. Aí confira agora a resposta dele. Assistência, veja só, ele já errou aqui, ó, o SS separa-se, né? Ele vai junto com o A anterior. Assistência, cacto, que também, ó, o C fica junto com o A. Brasília, chaveiro, arriscar, olha o R aqui, ó, RR tem que ficar o quê? Separado. Arriscar, abrupto, nós vimos que o abrupto é assim, né? O AB junto, rupto. Psicólogo, lhama, engenheiro, rinoceronte. Os demais estão corretos. Então, ele errou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos pontos extras Marcos receberá? Para ele receber os 10, ele precisava acertar as 10, né? Ele errou 4, 10 menos 4, 6, letra C. 5 e 6 aqui para encerrarmos essas atividades. E aí nós passamos para o encerramento do capítulo. 5. Você já sabe que o dígrafo acontece quando há o emprego de duas letras para representar um só fonema e que ele pode ser separável ou inseparável. Leia os vocábulos a seguir e marque a alternativa que apresenta apenas dígrafos separáveis. Nós vimos, né, que o RR se separa, o RS, o C, o SC, o S cedilha e o XC são os dígrafos que são separáveis. Né? Os inseparáveis são, por exemplo, o LH, NH e tal. Exceto... Aqui nós temos um separável, um dígrafo separável. Banha, agora o NH não se separa, né? Passarinho se separa, mas o banha não. Carrinho, separável. Chaveiro, não é inseparável. Queijo, também é inseparável. Conselho, veja só, aqui nós temos o LH inseparável. O ON aqui também é conselho. Guerrilha,
nós temos, olha o tanto de dígrafo aqui. Este aqui é separável, porém este não, nem este. Esse aqui também não. Desenho, o NH também é inseparável. Excesso, nós temos 2 dígrafos separáveis. Descer, separável. Carruagem, também separável. Então, nós temos aqui dígrafos separáveis. Letra D. Lhama, nós temos o LH, que é inseparável. Cheiro, inseparável. Desenho, inseparável. 6. O único item em que pela ordem não ocorre ditongo, dígrafo e encontro consonantal é não ocorre ditongo, dígrafo e encontro consonantal. Ditongo foi boa, né, gente? Não ocorre, veja só. O quis, obscura, guerra. Veja só, pela ordem, ou seja, respectivamente. Não ocorre ditongo. Aqui ocorre ditongo? Não, aqui é dígrafo. Obscura, aqui nós temos encontro consonantal. E por último, aqui, guerra, nós temos dígrafo de novo. Então, dígrafo, encontro consonantal, dígrafo, não está nessa ordem. Então, é nossa letra. A letra A já é a nossa resposta. Aqui nos demais, nós temos aguardam, nós temos ditongo, aguardam, porque nós temos o dígrafo e encontro consonantal, explosões. Nós temos aqui, ó, o PL, explosões. C, corações, nós temos ditongo. Gratuito, nós temos ditongo. Creio, nós temos o ditongo, creio. Humilhados, nós temos dígrafo, veja só, LH, amanhã, NH, RR, guerra, dígrafo. E, por último, aqui, encontro consonantal, presença, lavradores, reconstruídas. Como funciona a redação de um telejornal? Entramos aí ao encerramento do capítulo, tá bom? No encerramento do capítulo. Vamos fazer a leitura rápida aí de um infográfico, né, que nos fala como funciona a redação de um telejornal. Primeiro, vamos seguir a ordem aí, né, que nós sabemos que o infográfico, ele vai nos indicando aí a ordem da leitura, com a numeração, com setas. Quando não há essa numeração é porque tanto faz, né? Mas aqui há, então vamos lá. 1. Para ir ao ar, todo telejornal precisa ser abastecido com notícias. Os acontecimentos mais quentes, como acidentes de trânsito e crimes, chegam à redação por meio do trabalho da equipe de escuta, que telefona para bombeiros, centrais de polícia, hospitais, etc., atrás de informação, além de ficar de olho no rádio, em outras emissoras e na internet. E aqui nós temos, ó, a equipe de escuta. 2. A notícia pode ser fria, fatos já previstos na agenda, como inaugurações e reportagens sobre comportamentos. Nesses casos, os produtores vão atrás de dados e de entrevistas e deixam tudo agendado para os repórteres. É principalmente essa turma que é vista quando o jornal está no ar. Esse pessoal aqui, ó, dos produtores, são os produtores. 3. A equipe de reportagem vai então para a rua. Cada carro leva um repórter, um cinegrafista, um auxiliar que ajuda no som e na iluminação e um motorista. O repórter faz as entrevistas e grava a passagem, que é a parte do vídeo em que ela aparece à frente da câmera. Ele também grava o off, a narração da reportagem. Então veja só aqui o motorista, cinegrafista, repórter, auxiliar. 4. As reportagens locais chegam à redação em gravações levadas pela própria equipe ou por um motoboy. Nos grandes telejornais há também conteúdo vindo dos 4 cantos do país e dos correspondentes no exterior. Essas reportagens são transmitidas por meio de satélites ou pela internet. Então veja só aqui, ó, o 4º. 5º. Com as gravações em mãos, é hora de editar o material. Na ilha de edição, que é aqui, né, um editor de imagens e um de texto unem o off do repórter às imagens filmadas pelo cinegrafista. Também decidem em que momento da matéria aparece a passagem. Em alguns casos, colocam até trilha sonora.
Cada matéria tem cerca de 1 minuto e meio de duração. Então, veja só que na ilha de edição, né? 6. Com as matérias editadas, o chefe de redação e os editores executivos montam no computador o espelho do jornal, uma espécie de tabela que mostra quanto tempo cada matéria vai ter e em que ordem cada uma vai aparecer. As mais impactantes costumam vir primeiro. No total, o jornal tem cerca de 35 minutos, já descontados os 9 minutos de comercial. Veja só aí. Por trás das câmeras. Aliás, antes disso, vamos para o 7, né? Quando se aproxima a hora de levar o jornal ao ar, o diretor de TV, o chefe de redação e os editores executivos seguem para a sala de controle conhecida como switcher. É o diretor de TV que escolhe, por exemplo, para que câmera o apresentador vai olhar. Eles acompanham minuto a minuto a audiência e podem deixar uma matéria que está dando ibope mais tempo no ar. Aí aqui nós temos, o teleprompter, o chroma key, monitor de vídeo e tudo aqui, os bastidores do que nós vimos. Por trás das câmeras, as máquinas que deixam o telejornal bem na fita. As redações que servem de cenário para os telejornais parecem estúdios. A bancada fica em um palco mais alto que o resto da redação. Há vários holofotes e 3 câmeras, uma para cada apresentador e outra geral, que mostra os dois. Alguns telejornais têm uma câmera a mais em uma grua, que faz a tomada de encerramento do programa. Há ainda um painel verde ou azul que fica atrás de cada apresentador. Sobre ele, um computador que projeta as imagens, a foto de alguém ou os números do dólar, por exemplo, por meio de uma técnica chamada de chroma key. Os textos que os apresentadores leem aparecem no teleprompter, que fica acoplado à câmera para a qual eles olham. E aqui, 8 e 9. 8. Para transmissões ao vivo, usa-se o link, um equipamento que fica sobre uma van ou em um caminhão e manda a imagem para o satélite, que retransmite o sinal para a redação, com atraso de 1 segundo. É por isso que às vezes o repórter tira o fone para evitar de ouvir a própria voz com atraso e se confundir. 9. Se rolar alguma mudança, o chefe de redação se comunica com os apresentadores que têm um ponto no ouvido. A maioria dos telejornais tem 2 apresentadores, que costumam ser também editores do programa e, ao contrário do que dizem, não vestem bermuda e chinelo por debaixo da banca. E aqui nós temos, o link, o repórter, enfim, toda a equipe que nós já vimos. Agora, as atividades, Como eu disse, nós vimos aí um infográfico, que é um gênero textual muito utilizado atualmente como ferramenta de apoio para textos informativos em geral. A intenção é organizar as informações e apresentá-las junto a imagens, o que facilita a assimilação por parte do leitor e atrai a sua atenção. Assim, na infografia, textos verbais e imagens são interdependentes. Primeira questão. O infográfico que você leu nas páginas 212 e 213 foi publicado pela revista Mundo Estranho. Como você definiria a linha editorial e o público-alvo dessa revista? A linha editorial, Quais assuntos são tratados ali, Nós vimos que temos informações e curiosidades a respeito aí do telejornal, Como acontece, como é composta ali a equipe, os equipamentos, enfim. Então, a Mundo Estranho é uma revista de curiosidades científicas, cujo público-alvo é formado por pré-adolescentes e adolescentes. Então, é uma revista muito interessante, tá bom? Se você não conhece, tente, compre uma edição para você ver, tem muita coisa legal na Mundo Estranho. 2. Como vimos neste capítulo, o infográfico é um gênero textual que utiliza simultaneamente as linguagens verbal e não verbal. Ou seja, nesses textos de linguagem mista, a imagem e as informações são entrelaçadas. A. Qual é a função dos desenhos apresentados no infográfico? Veja só,
Os desenhos, as imagens que estão ali no infográfico, elas têm uma função, né? O infográfico, ele utiliza a linguagem mista, a linguagem verbal e a não verbal, né? Para passar a informação, para chamar nossa atenção, né? Principalmente, para nós compreendermos bem. Por exemplo, se nós voltamos aqui nesta parte aqui do infográfico e nós lemos apenas este texto aqui, ó, nós vamos ter informações, né? O que é o chroma key, o teleprompter, mas é a partir da imagem aqui que nós vamos entender melhor, né? O que é o chroma key, o teleprompter, né? Então, tudo que compõe aí o infográfico vem para nos trazer informações, né? Então, qual é a função desses desenhos? Ilustrar como é a realidade da redação de um telejornal. B. Na elaboração de um infográfico, é fundamental organizar as informações e dosar bem a relação entre textos e imagens. Textos muito grandes, por exemplo, tornam a leitura cansativa. Já um volume acentuado de imagens pode confundir o leitor. Assim, é importante orientar o percurso que ele deve realizar. Que recursos foram utilizados a fim de guiar o leitor? Como nós vimos, né? Comentei a vocês, os números e as setas, né? Então, para orientar a leitura, os textos foram enumerados e a sequência de leitura é reforçada pelas setas amarelas. Veja só, setas amarelas nós temos aqui, ó, estas aqui, estas setinhas amarelas. 3. Nesse infográfico, percebemos o emprego de diversas expressões de valor conotativo. Não vamos esquecer, linguagem conotativa, denotativa, né? Figura de linguagem figurada. Então, o valor conotativo é justamente esse valor figurado, criativo. A. Identifique ao menos duas dessas expressões. Aí nós temos aqui sugestões de resposta, nós temos diversas ali, mas, por exemplo, quente e ficar de olho, né? Notícia quente. Quer dizer que a notícia é literalmente quente ali, o calor? Não, é porque é uma notícia da hora, né? Ou fria. Ficar de olho também, né? Estar observando, estar atento ali ao que está acontecendo. Rolar lá no item 9, bem na fita, texto do box. Então, são algumas utilizações aí de expressões, palavras e expressões de valor conotativo. B. Qual a intenção comunicativa por trás do uso dessas expressões? Se aproximar do público-alvo, né? Nós vimos ali que a revista ela é voltada para adolescentes, pré-adolescentes. Então, para facilitar o entendimento, para prender a atenção do leitor, enfim, né? A intenção é deixar o texto mais leve, divertido, ou seja, menos formal, até por conta do público-alvo. 4. Nos itens 1 e 2, observamos que as notícias são classificadas na redação de duas formas. A. Quais são elas? Veja só, nós falamos aqui do quente, né? Notícias quentes e notícias frias. B. Que figura de linguagem está presente nessa classificação? Veja só, quente e frio. Nós sabemos, entendemos que são palavras de sentido oposto, né? Os sentidos são opostos, quente e frio. Então, temos aqui a presença da antítese, né? Palavras que naturalmente apresentam uma oposição. Antítese. 5. Após a edição das matérias, o chefe da redação e os editores executivos montam no computador o espelho do jornal, uma planilha na qual identificam a duração e a ordem de exibição de cada matéria. A elaboração do espelho é fundamental para o telejornal. Por quê? Veja só, o espelho que vai orientar, né, ali a ordem das notícias que vão ao ar, as matérias, enfim, né? Porque o telejornal também tem um tempo de exibição pré-determinado pela programação da emissora. Caso esse tempo não seja respeitado, a programação é prejudicada. Veja, o tempo ele é cronometrado, né? Então, é preciso fazer aí esse espelho. 6. Na linguagem de jornalismo, o que são as notícias frias e as notícias quentes? Veja só, notícia fria é aquilo que, né, já é previsto, né, em agenda. Nós já temos ali uma previsão de que vão acontecer, né? Agora, as quentes
tem a ver com aquilo que é inédito, né? Fatos que são relatados pelos repórteres na rua, como acidentes, mortes, etc. Aquilo que é a notícia ali que costuma mais chamar a atenção, né? São as notícias quentes. Aqui em mídias em contexto, depois você vai fazer uma observação aí nesse quadro, tá? Aí está pedindo para você observar aí um telejornal, né? Você vai ver o figurino dos apresentadores, o registro da língua, se é formal ou informal, a predominância da linguagem denotativa ou conotativa, quais são os temas mais recorrentes das notícias, que público-alvo o telejornal procura atingir e tal, tá? Você pode anotar no seu caderno ou somente observar, tá? Então, terminamos aqui a nossa videoaula, tá? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana e até a próxima aula.